Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos abençoado e abençoada em Cristo Jesus, Senhor nosso. Queridos amados e amada, neste momento nós vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor, dando continuidade nas palavras que nos foi prometido para que nós possamos ter um pouco de conhecimento da verdade sobre o texto sagrado, da Bíblia Sagrada. Mas hoje nós vamos dar continuidade sobre o capítulo 37 de Gênesis, depois nós vamos para o capítulo 37 e depois nós vamos para o capítulo 39, dando continuidade sobre a história de José, amém? Mas antes de nós começarmos nossa leitura, eu quero pedir para você que se inscreva no canal, Quando aparecer o vídeo, você, em vez de apertar na setinha para assistir, você aperta naquela parte, daquela letrinha azul, porque ali aparecerá, o vídeo vai abrir e vai aparecer aquela embaixo, na parte embaixo do vídeo, para você apertar o seu joinha e você vai se inscrever no canal, vai apertar seu joinha, vai se inscrever no canal e vai também no seu lado direito do vídeo tem um sininho, você vai tocar no sininho 2 vezes para notificação, para você estar sempre recebendo uma palavra abençoada do Trono Todo-Poderoso. Faça com isso, você fazendo isso, você está colaborando com o canal para que o canal venha crescer e possamos estar falando diretamente ao vivo com você, a qualquer hora do dia. Então, desde já, amado, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar os vídeos também com seus vizinhos, com seus irmãos em Cristo e com todo mundo. Compartilhe esse vídeo, porque você fazendo isso, você está evangelizando. Mesmo que não seja evangélico, mas também pode fazer isso, que está contribuindo para a obra do Senhor. Não custa nada, é de graça, não paga nada, para que nós possamos estar levando a palavra para que chegue a todos os lugares, a todas as pessoas, para ouvir uma palavra que é inspirada do trono do Todo-Poderoso, para que Deus venha nos abençoar muitíssimamente. Desde já eu quero começar a nossa leitura, já que nós vamos dar continuidade sobre falando de José no capítulo 37. Então, amados, vamos fazer uma breve confissão ao nosso Deus. Querido Deus e Pai eterno, te agradecendo, meu Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos tem nos dado para que nós possamos, Senhor, estar aqui transmitindo o evangelho da tua graça para todas as pessoas. Quanta gente, meu Deus, precisando de ouvir uma palavra, mas por alguns problemas é impedido de ouvir esta palavra, mas sob a tua direção, pelo Espírito Santo, que o Senhor nos tenha derramado sobre cada um, revestindo com seu poder, com toda a sua armadura, dás uma palavra de conforto, de paz, para que nós possamos, Senhor, se alegrar na tua presença. Pedimos, Senhor, paz, saúde, Senhor, harmonia. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos venha, Senhor, nos dar um despertamento pelo qual o mundo não pode dar. Mas dá conhecimento na tua palavra para que nós possamos falar com autoridade, com ousadia, meu Deus. Em nome de Jesus eu creio, Senhor, que o Senhor também está trabalhando, não só na minha vida, mas na sua vida e na vida de todos aqueles que fazem a sua vontade. Senhor, afasta todos os maus, todos os obstáculos, todos os impedimentos, todas essas pessoas, meu Deus, que tentam fazer, Senhor Deus, a gente se entristecer, Senhor. As pessoas que fazem o contrário, trabalham com feitiçaria, bruxaria, Senhor, essas macumbaradas, Senhor, essa bagunceira, meu Deus, que não pertence a Ti, que não provém de Ti, mas provém coisas boas, meu Deus. Nós temos que tirar proveito de coisas boas que vêm de Ti. Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas que mexem com essas coisas, meu Deus, porque o adversário, ele só veio para roubar, matar e destruir, mas Tu veio para que nós tenhamos vida e paz. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida, Senhor, a vida de todos os meus queridos, meus irmãos, Senhor. Vai abençoando a missionária Ciricléia, vai abençoando
abençoando o missionário Laerte, Senhor, todo da igreja IAPV, a igreja IAPV, a palavra da vida, Senhor Deus, igreja apostólica, a palavra da vida, vai abençoando todos os membros, todos os do ministério, Senhor, o pastor, o bispo, Senhor, a pastora, vai nos abençoando, Senhor, e os missionários, abençoa não só a sede, mas aqui também a filial aqui de Riacho das Almas, todas as filiais da igreja, Senhor, vai nos abençoando, abençoa nosso lar, nossas esposas, nossos filhos, nossas famílias, Senhor Deus, abençoa, Senhor Jaci, minha irmã, Senhor Deus, que passa por situações difíceis, abençoa Valdenice, meu Deus, também ela passa por situações difíceis, Iracema, meu Deus, lá no sítio Areia, aqui em Riacho das Almas, abençoa ela e toda a sua família, abençoa Leonina, que está em Limoeiro, meu Deus, eu não sei como que ela está, mas o Senhor nos sabe, abençoa Valdeci, meu Deus, e toda a sua família, Franciele, Everton, o seu esposo, meu Deus, tome em tuas mãos, Senhor, toma providência, Senhor, na vida dele, Senhor, toma providência do meu familiar, dá saúde, Pai, meu Deus, nós passamos por muitas tribulações, muita dificuldade, pois em teu nome eu creio, meu Deus, que o Senhor há de restaurar, Senhor, todo tipo de enfermidade, Senhor, todo tipo, Senhor, de tristeza, angústia, meu Deus, aquele pensamento ruim, Senhor, aquele sonho ruim, Senhor, joga isso por terra, Senhor Deus, mas que seja só coisas boas, que provém do teu Espírito Santo, envia um anjo, Senhor, para acampar na casa de cada um, Senhor Deus, em redor, para que o inimigo não venha prevalecer, e todos venham, Senhor, adorar o teu santo e poderoso nome, abençoa Sérgio, meu Deus, ajuda ele a sair dessa situação, Senhor, que ele se encontra, meu Pai querido, abençoa ele, Senhor, dá força a ele e vigor, para que ele venha largar, Senhor, essa bebida, ele sempre deseja de parar com essa bebida, mas não tem força, mas sob através do teu Espírito Santo, ele vencerá, Senhor Deus, pois ele trabalha, se esforçar do seu trabalho, mas por esse impedimento, Senhor Deus, há uma dificuldade, há um espírito maligno, Senhor, que se apodera, Senhor, das pessoas, que faz com que a pessoa seja escravo dele, Senhor Deus, mas nós temos, Senhor, que ser escravo da tua palavra, Senhor, queremos ser escravo da tua palavra e não do inimigo, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, ela tem que estar sempre constantemente nos nossos lábios, Senhor, falando com ousadia, com autoridade e abençoando, Senhor. Assim como o Senhor nos abençoa, nós temos que pedir para o Senhor que venha nos abençoar. Assim como o Senhor falou com Abraão, eu te abençoarei, tu serás uma bênção, Senhor Deus. Ó Pai amado, Pai querido, pois eu te entrego a minha vida e a vida de todo o teu irmão. Abençoa, Senhor, nossa casa, Senhor, nosso lar, no que o Senhor nos deu para nós nos proteger, Senhor, para que nós venhamos ter um descanso em paz, tranquilidade, Senhor Deus. Ajuda, Senhor, nas vidas financeiras dos comerciantes, Senhor. Na vida de todos, Senhor, que trabalha, que sai pelas madrugadas, pela manhã, para ganhar o seu pão de cada dia, que não venha nos faltar. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, te clamo, te rogo. Pois abençoa, Senhor, a família, Senhor, do nosso irmão José, que já descansa lá no teu paraíso, Senhor Deus, com a irmã Tereza, abençoa toda a família dele, o pastor Adilson, Cleia, Senhor Deus, a Elizabeth, filho do nosso também irmão José, Senhor Deus, abençoa ele. Vai nos abençoando todos nossos conhecidos, a todo o pessoal do Rio de Janeiro, todos aqui, os moradores da cidade de Riacho das Almas. Vai nos abençoando, nos dando força, vigor, Senhor, e que possa trabalhar em paz e voltar para os seus lá em paz, Senhor Deus. E nada nos acontecerá, porque nesse mundo que nós vivemos, Senhor, nós saímos amedrontados, porque o adversário procura fazer muitas coisas, Senhor, para nos impedir, nos atrapalhar. E até mesmo ele anda ceifando muitas vidas, Senhor, por aí, e muitas vidas estão partindo, Senhor, dessa terra, sem a salvação. Mas o Senhor é de fazer um renovo espiritual, meu Deus, para que nada disso não venha acontecer. Porque o teu Espírito Santo está conosco para nos proteger e nos livrar de todos os mal. E dai conhecimento da tua palavra e usa, Senhor, para nós venhamos ministrar a tua palavra com ousadia, com autoridade que vem do trono da tua graça, para que tua palavra, nós não venhamos envergonhar a tua palavra, mas que nós venhamos, Senhor, ter a certeza, uma convicção que só o Senhor pode nos fazer todas as coisas por nós e nos revestindo com toda a sua armadura e com todo o seu poder. Por isso eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém e amém.
Amados e amadas, abençoados e abençoadas com todas as sortes de bênçãos que vem do céu, neste momento agora nós vamos dar continuidade na nossa leitura, falando sobre José no texto sagrado aqui, que José, que como diz o nosso texto que nós falamos anteriormente nos outros vídeos, e vamos dar continuidade a esse texto, porque Deus é poderoso, Deus é grandioso e misericordioso para conosco, seu Deus, em nome de Jesus. Então, nesse versículo, amado, que eu vou ler aqui agora, do capítulo 37 de Gênesis, só o versículo de número 11, quando fala sobre José, a inveja dos seus irmãos, invejava contra ele. E não é diferente, continua da mesma forma, muita gente com inveja, com contenda, com olho, ou botando os olhos sobre você, mesmo porque você é uma pessoa simples, você é uma pessoa humilde, mas sempre tem aquelas pessoas que é do corpo, mas botam os olhos sobre você, porque você é o escolhido de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, pelo qual ele veio nesse mundo para nos trazer a salvação, e foi rejeitado por muito, mas nós reconhecemos este privilégio, grande privilégio que nós tivemos, que foi o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mediante a ele, através dele, nós somos salvos. Então, meus amados e minhas amadas, eu quero ler esse versículo 11, que nos diz, do capítulo 37 de Gênesis: seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, veja, amado, que o texto aqui fala que Jacó sabia de algumas coisas, ele tinha o conhecimento da palavra, ele era instruído por Deus, porque ele já foi escolhido já desde o seu nascimento. Porque quando ele nasceu, Jacó nasceu, primeiro ele nasceu foi de duas pessoas, ele e Esaú, gêmeos, mas Esaú foi o primeiro e ele o segundo. E por Esaú Deus deu a ele a vocação de ser caçador. E Jacó, ele deu a ele a vocação de ser um bom cozinheiro. Jacó, ele era pastor de ovelha, de ovelha. E Esaú, ele era caçador e também fazia uma comida saborosa para o seu pai. Amados, veja que cada um de nós temos um propósito com Deus. Todos nós temos uma vocação que nós recebemos de Deus. Quando a gente buscamos a face do Espírito Santo na nossa vida, nós alcançamos um objetivo que é a força do evangelismo, pelo qual o Senhor, na sua partida, a subida ao céu, na sua volta, que ele veio para o que era seu e os seus não aceitaram. Mas aquele que deu credibilidade à sua palavra, deixou os ensinamentos para que ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está lá em Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20. Mas aqui nós vamos falando, queridos amados, da história sobre José. José, pelo qual passou por muita dificuldade, conforme nós falamos anteriormente, sobre um paralelo, sobre o sofrimento de José e o sofrimento de Jesus Cristo. Então veja que tem um paralelo igual, quase idêntico, mas só que Jesus veio para nos dar a salvação. Então ele passou por dificuldade, foi preso, chicoteado, caluniado, riram-se dele. Ele fez muitos milagres, muitas curas. E José, ele foi também um escolhido de Deus, porque Deus tinha um plano mais na frente, que ele precisava de tirar a sua nação, os seus escolhidos, da escravidão do Egito, e precisava de uma pessoa. Mas para isso, José,
Ele, conforme nós já falamos anteriormente, que ele foi vendido pelos seus irmãos, e os seus irmãos mentiram para seu pai, falaram que ele foi, que um bicho feroz nos atacou e pegaram um cordeiro e imolaram ele, mataram e sujaram suas vestes, a sua túnica que seu pai tinha preparado com muito carinho, com muito amor, porque era o filho da sua velhice, porque a mãe dele era estéril, então ele, na sua velhice Deus concebeu a graça a ela de ser mãe, porque as suas outras competidoras, elas tinham filho, mas a mãe de José não tinha, porque era estéril. Mas Deus abriu a mão dela e ela teve esse filho, José. E seus irmãos invejavam, porque Deus estava com ele. Deus estava com José, e Deus está com você, Deus está com sua família, Deus está com os seus filhos, Deus está no seu lar, Deus está no seu trabalho, Deus está no seu comércio, Deus está na sua caminhada, Deus está em todo lugar onde você estiver, em todos os confins da face da terra, Deus está no controle de tudo e de tudo, mas basta simplesmente a gente querer, porque nós também temos um governante neste mundo, mas é um governante que só traz para a destruição. E nós temos que buscar a verdade da graça de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que ele nos enviou para que nos desse conhecimento da palavra do Senhor. Então, nesse texto, amado, aqui de Gênesis, a gente vemos que os seus irmãos invejavam-se dele, venderam a ele e ele foi parar no Egito, na casa de um chefe do rei, e ele passou lá a ser mordomo. E aí foi que a vida dele foi mais difícil ainda, porque ele era desprezado pelos seus irmãos na casa do seu pai. Mas quando ele foi vendido, porque os seus irmãos invejavam ele, porque Deus estava com ele, então a situação dele ainda ficou pior ainda, dificuldade, mas ele não deu treva para o inimigo, não deixou uma brecha sequer para que o inimigo viesse impedi-lo de fazer a obra do Senhor. Mesmo lá depois que ele foi vendido, amado, diz a passagem aqui no verso 28, e passando os pescadores midianitas, os irmãos de José os lançaram, José os alcançaram e o tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Louvado seja Deus. Então veja, amado, que a gente ontem, no vídeo anterior, nós falamos sobre isso, e agora nós vamos passar para meditar sobre José, na vida de José, nessa trajetória dele, que é do capítulo 39, amado, 39, que aqui no texto que nós deparamos, a gente vamos ver que 4 vezes só nesse capítulo 39 de Gênesis, fala de que tudo que José fazia, ele prosperava. Tudo que José fazia, ele prosperava. Então ele foi para a casa daquele chefe, o chefe de Faraó, um homem de autoridade, um oficial, como diz assim, no versículo 1 do capítulo 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Então o seu senhor egípcio, o chefe, o Potifar, ele deixou na responsabilidade dele toda a sua casa, os seus afazeres, seus negócios, porque ele era um homem, ele era ocupado a serviço do rei. E José ficou na sua casa como mordomo, cuidando das suas coisas. A Bíblia diz que José, ele era um homem bem perfeito, um homem excelente, um homem de estatura, um homem que tinha de
uma aparência, um homem bonito, daí aparência, por que ele era homem de aparência? Porque ele tinha o brilho do Espírito Santo de Deus na vida dele. Então, tudo que ele fazia, Deus era com ele. Tudo que ele fazia, ele prosperava. Mas há um porém também, além dos seus irmãos invejaram ele, ter vendido, passado por essas situações, e ele como mordomo na casa de Potifar, Potifar teve que sair para a serviço do rei e ficar certo tempo, uns dias longe de sua casa, da sua esposa, e deixou na sua responsabilidade os seus negócios, a sua casa, dos seus cuidados. Mas veja como o inimigo, ele é tão traiçoeiro, astúcio, que usou a mulher de Potifar para tirar a atenção de José e tirar até mesmo a liberdade dele com o Espírito Santo. Foi sobre ele, foi sobre a presença dele, para que ele enchesse os olhos sobre ela, porque ela era também formosa às vistas. Mas José, ele não deixou a ser levado por isso. Por causa de ele não quer aceitar essas coisas errônicas, demoníacas, ele não aceitou, então ele fugiu da aparência do mal. E isso que nós temos que fazer, fugir da aparência do mal. Quando vem essas coisas, você vê que o inimigo ele usa de várias maneiras para atrair os seus seguidores. Ele usa de várias maneiras para atrapalhar a vida espiritual dos servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aquele que permanecer firme na presença do Senhor, buscando a sua face constantemente, ele fugirá da presença do mal. Ele prevalecerá, porque o mal não tem poder sobre um escolhido do Senhor. Então veja, amado, que este texto aqui, do capítulo 39, José ali na casa de Potifar, a mulher de Potifar, a sua patroa, ela tentou fazer algo sujo, algo impuro na vida de José. Mas José, ele permaneceu firme na presença do Senhor. Diz o versículo 2 aqui do capítulo 9: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê para ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Ele entregou nas mãos dele tudo o que tinha, porque confiou nele, porque viu nele algo diferente, que poderia acreditar e entregar os seus bens, cuidar dos seus bens, dos seus negócios, e até mesmo o mordomo de sua casa. Agora veja, amado, que situação terrível que José passou na casa de Potifar. Por causa da própria mulher de Potifar, José foi parar na prisão. Veja, amado, que o texto diz: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por meio de José. Benção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso e de porte e de aparência. Então veja, amado, que situação nós vemos aqui nesse texto, que José era formoso e de porte e de aparência. E nessa situação, quando ele teve que sair, entregou os seus negócios,
responsabilidade sobre José, entregou a ele tem maior confiança, porque ele viu que tudo que José fazia, Deus era com ele. E não é diferente, da mesma forma, Deus é com você. Deus está no controle de sua vida. Deus está no controle de tudo dos seus afazeres, porque você acredita e deposita uma fé, uma pequena fé que você depositar no Senhor, Ele nos protegerá com o Espírito Santo na nossa vida e nos instrui o qual nós devemos o fazer. Temos que ser colaboradores do Evangelho da graça de Cristo, amado. Então, seja um colaborador do Evangelho da graça de Cristo, colaborando com a palavra do evangelismo, sendo pescadores de alma para o Senhor. E assim José foi em tudo que ele fazia, ele era abençoado. Então, amado, veja que nesse texto houve um problema seríssimo, porque na partida de Potifar para os seus negócios, todos os seus bens ficou entregue da responsabilidade de José. Ou então veio o inimigo, o adversário, para atrapalhar a vida de José no seu trabalho e nos seus afazeres. Então veja, amado, que o texto continua falando. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele a minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vetou, senão a ti, porque és sua mulher. Como pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então veja que foi a resposta de José. Amado, muitas coisas acontecem nessa vida. Você vê que o adversário ele coloca muitas coisas, bota as mulheres na nossa vida, e vem, e aquelas coisas, e muita gente cai nessa armadilha satânica, meu Deus. Mas muitos caem, porque Deus já deu para você a sua bênção, a sua companheira, para que você possa ter uma vida e paz com a sua companheira. Não precisa de a gente estar olhando para as coisas, olhando por esse mundo, porque cada um tem já a sua porção dada pelo Espírito Santo de Deus sobre nós. Nós temos que estar na posição de servos, ou seja, servir ao Senhor constantemente, com ousadia, com autoridade, pregando o Evangelho da graça e sendo com sinceridade, assim como José, quando ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele a minhas mãos, e ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vetou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois? Aí José fala, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Na verdade, ele se lembrou que ele pecaria contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. E ele prossegue aqui no seu argumento para fugir da aparência do mal, quando ele diz aqui: e falando ela a José todos os dias ela importunava José, e não lhe dando ele ouvido para se deitar com ela, e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente.
Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Veja, amado, que ela nos segurou, mas ele saiu fora. Como ele era seguro das suas vestes, ele deixou ela lá. Vendo ela que ele fugirá para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dele, chamou pelos homens de sua casa. Ele disse: Verde, trouxe-no meu marido, este hebreu, para insultá-lo. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Veja que coisa mentirosa, que coisa perigosa, caluniar contra o homem de Deus, falar falso contra o homem de Deus, testemunhar contra o homem de Deus. Veja que situação. Amado, a gente tem que saber que a gente passa por situações difíceis, situações terríveis, mas lembramos uma coisa, eles tentam nos impedir, botar em situação difícil, caluniar, falar mal de você, fazer coisas para você. As mandigueiras conseguem fazer mandigueira. Eu vou fazer isso para você, para que você fique comigo. Eu vou fazer isso para você, para que você venha cair devido em situações difíceis. Eu vou fazer isso para você, para que você venha para mim e largue toda a sua família. Amado, não creia nessas coisas. Confie em Deus, porque Ele nos ajudará a sair da pior situação que você se encontrará. Dê glória a Deus, porque Ele dará a recompensa triplicada, com bênção sobrenatural, bênção sem medida. Então vê que ela, mais uma vez, José, além de ter sido traído pelos seus próprios irmãos, pela sua própria família, mais uma vez estava sendo traído na casa do seu Senhor. Ele foi traído porque ele fugia da aparência do mal. E nós temos que fugir da aparência do mal. Amado, esse texto, a gente falando aqui, vai muito longo. Então, se a gente for ficar falando, ensinando, a gente buscando aqui na Bíblia, versículo por versículo, a gente passa dias e noites mastigando esta palavra, se alimentando desta palavra abençoada para a nossa edificação. Porque ela fala de sofrimento, fala sobre angústia, tristeza e calúnia e muitos mais. Mas em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, que Ele nos dá força, nos dá um despertamento, nos abre a nossa mente para que nós venhamos ter o conhecimento do Evangelho da graça de Cristo. Então nós chegamos a um objetivo, a uma conclusão, que é muito bom sofrer por Jesus Cristo, pelo amor de Deus nas nossas vidas. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus passam por dificuldade, mas sabendo que no final receberá a recompensa da salvação e do bem-estar sucessivamente. Então, amado, veja que ouvindo ele então, quando ela diz aqui, chamou pelos homens de sua